Bom, né, então a gente viu aí a classificação de espaço confinado que eu tenho que ter, tá? Então eu vou ter espaços confinados aí com aberturas maiores, né, e rasos, e assim como eu vou ter espaços confinados com boca de visita de entrada menor e profundidade, como pode ser vice-versa, tá bom? Beleza? Bom, quais os equipamentos utilizados em espaço confinado, tá? E são vários equipamentos que nós utilizamos dentro de espaço confinado, tá bom? São vários. Mas aqui, eu vou te mostrar, que está na tela de vocês, tá? Os três fundamentais, os três mais utilizados dentro do espaço confinado, tá? São os mais utilizados aí, tá? Pode deixar essa tela aí tranquilo e vamos ver ela aí, ó. Então, o que acontece? O primeiro equipamento, tá, que a gente vê aí é o multigás. Nós chamamos de multigás ou monitor de gás, tá? Depois vamos ver melhor a característica de cada um lá mais para frente, né? Então, o multigás, tá aí. Certo? Que tem esse número 20.9. Esses três que vocês estão vendo aí, esse vermelho, depois o amarelo e o verde, são iguais, tá? São só alguns modelos diferentes. 20.9 é o nível de oxigênio que ele está marcando aí, tá? Onde que eu utilizo esse equipamento? Que nós chamamos de multigás, para fazer a medição do gás dentro do espaço confinado, da minha atmosfera dentro do meu espaço confinado. Então eu vou jogar aí, eu vou inserir ele dentro do espaço confinado e ele vai fazer a medição de gás lá dentro. Opa, a medição tá legal, tá ok, né? Tá liberado, posso lá falar para os trabalhadores entrarem dentro do espaço confinado. O segundo equipamento, o que eu tenho aí? Eu tenho um cilindro, uma máscara autônoma, que é composto por um cilindro, como vocês estão vendo que é esse amarelo, tá? Ele é composto de uma máscara, como vocês estão vendo aí, que vai envolver todo o rosto, tá? E um cinto que vai segurar esse cilindro, como vocês estão vendo aí na transparência. Parece de mergulhador, é exatamente isso, parece de mergulhador, mas não é igual do mergulhador. Eu não consigo mergulhar com esse cilindro, tá, pessoal? Mas ele é bem parecido aí. Então, eu chamo esse equipamento do quê? Máscara autônoma ou equipamento autônomo. Por que máscara autônoma? Por que equipamento autônomo? Porque eu coloco ele, primeiro, ele me dá uma proteção de dá uma proteção de 100%, ele me dá uma proteção de 100% de ar respirável. Então, se eu dentro do meu espaço confinado, tá? Se eu entro dentro do meu espaço confinado com gás por falta de oxigênio, gás inerte, como um nitrogênio, né? Eu entro com ele, não tem problema nenhum. Um lugar com fumaça, com muito pó, se eu entrar com essa máscara autônoma, esse kit autônomo, não vai ter problema nenhum. Por que eu chamo ele de kit autônomo? Porque eu coloco ele e vou para qualquer lugar que eu quiser, tá? Posso andar 5 km com ele, não vai ter problema nenhum. Se eu aguentar e o nível de oxigênio der, ótimo, não vai dar, né? Falei 5, mas exagerei um pouco, tá? Por quê? Apesar de ele ser autônomo, ter essa autonomia de você andar para lá e para cá e tudo mais com ele, né? Esse kit autônomo, tá? Ele, que acontece? O tempo de gás de reserva que ele tem é pouco, né? Dependendo da respiração da pessoa, pode variar de meia hora a 40 minutos, se o cilindro estiver cheio, tá? Com 200 bar e tudo mais. A capacidade aí tem várias coisas. Então, meu segundo equipamento, máscara autônoma ou equipamento autônomo. Qual o terceiro equipamento que eu tenho aí? Que vocês podem ver aí, que é composto, tem umas duas máscaras, uma mangueira azul e um cavalete, que nós chamamos, que é composto por 2 ou 3 filtros, que lá na frente nós vamos ver melhor como que funciona isso daí. Esses filtros têm o objetivo de filtrar o ar que vai mandar para o trabalhador dentro do espaço confinado. Então, o que acontece? Eu vou fazer trabalho dentro do meu espaço confinado de umas 2 horas dentro do meu espaço confinado, tá? Então, essas 2 horas que eu vou ficar dentro do meu espaço confinado, se eu usar uma máscara, um cilindro autônomo, um kit autônomo, que é esse do meio,
vai dar meia hora, 40 minutos, eu vou ter que sair do meu espaço confinado. Então, se é um trabalho mais demorado, que eu vou ficar um grande tempo lá, eu vou usar o quê? Uma máscara autônoma. É o que está aí do teu lado, entendeu? Do lado aí da mangueira azul. Aí eu tenho autonomia direto. Eu tenho um sistema de ar mandado. Como chama esse equipamento? Ar mandado. Sistema de ar mandado. O trabalhador coloca a máscara, coloca essa mangueira conectada na máscara, entra dentro do meu espaço confinado. Faltou aí na transparência, né, um compressor. Aí eu tenho um compressor que vai bombar o ar para essa mangueira e aí eu posso ficar 2, 3 horas lá, né, o quanto for preciso. Tem todas umas características que lá na frente a gente vai ver melhor a respeito disso. Então, primeiro equipamento, só retomando, se eu falar em monitor de gás, medidor de gás, multigás, é o equipamento que vai medir o gás. Se eu falar em máscara autônoma, kit autônomo, é esse do meio, que tem um cilindro. E se eu falar em sistema de ar mandado, é o terceiro equipamento aí que tem essa mangueira com esse cavalete. Perfeito? Vamos lá então, tá? Dando continuidade aqui, né? Legislação e riscos em espaços confinados, tá? Se nós estivéssemos, como vocês podem ver aí, está escrito grupo, né? Na transparência, está escrito grupo aí. Se nós estivéssemos em presencial, agora seria 1 hora, nós íamos dividir vocês em grupos e vocês aí iam estudar esse conteúdo e iriam passar aqui para nós, tá? Ia vir aqui fazer a apresentação e tudo mais. Como vocês aí não estão comigo aqui, né? Você pode estar sozinho ou pode estar em 2, 3 ou mesmo numa sala com alguns, né? Então não tem como a gente fazer essa dinâmica, tá? Para não ficar tão cansativo aí só eu falando. Mas vamos lá, como nós não estamos numa aula presencial, então eu vou falar a respeito dessa legislação, tá bom? Vamos lá, vamos seguir então. Das responsabilidades, legislação da NR33. O que a NR33 fala das responsabilidades, tá? Cabe ao empregador, 33.2.1, cabe à empresa identificar os espaços confinados existentes no estabelecimento, já falamos a respeito disso. Implementar a gestão em espaço confinado por medidas técnicas de prevenção administrativas, pessoais, de emergência e salvamento, de forma a garantir permanentemente ambientes em condições adequadas de trabalho, né? Então, a primeira situação aqui, implementar a identificação do espaço confinado, e a segunda, implementar a gestão dos espaços confinados por medidas de prevenção administrativas, pessoais e de emergência. O próximo, identificar os riscos específicos de cada espaço confinado, garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra após a emissão por escrito da PET. Olha aí, aquilo que a gente falou, né? Viram aí? Tá? Olha aí, lembra que a gente falei para vocês, caracteriza a entrada dentro do espaço confinado a partir do momento que eu coloco um dedo no espaço confinado. Então, se um trabalhador de espaço confinado for lá e colocar um dedo e ele for contaminado, for picado e sofrer algum acidente, e ele não assinou a PET, pronto, já deu BO. Por quê? No item 33.2.1 da norma, ela fala garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra após a emissão por escrito da PET. Aí o último item. Vamos ler de novo? Garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra após a emissão por escrito da PET. Tá aí? Tá? Vamos ver o próximo. Garantir a capacitação continuada dos trabalhadores sobre os riscos das medidas de controle e emergência e salvamento em espaço confinado. Fornecer às empresas contratadas informações sobre os riscos nas áreas onde desenvolverão suas atividades e exigir a capacitação dos seus trabalhadores. Tá? Vamos dar um ponto aqui. Né? Então, garantir a capacitação continuada. O que é? Não adianta eu fazer só essas 40 horas e não fazer mais treinamento. Então a norma vem determinar isso, que a empresa dá essa continuidade
do treinamento. Então, como a própria norma determina, como a gente já viu lá no início, a cada 12 meses eu tenho que fazer uma reciclagem, né? Que seria a atualização. E as contratadas também têm que ter treinamento. Se eu tenho uma empresa terceirizada dentro da minha empresa, né, que vai fazer trabalho em espaço confinado, também trabalho em altura, às vezes os dois estão muito ligados, né? Essas empresas também têm que ter capacitação. Eu, como empregador, gerente, dono da empresa, seja o que for, supervisor de área, quem está coordenando os trabalhos dessas terceirizadas, tem que ver. Essa empresa terceirizada que vai fazer trabalho dentro de espaço confinado, tem capacitação? Opa, tem. Opa, beleza. Aí cabe o quê? A empresa passar para essas empresas terceirizadas quais os riscos existentes nos espaços confinados de sua empresa. Tá? Vamos lá então, de novo, continuando aqui na transparência. Cabe ao empregador ainda interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de suspensão de condição de riscos graves, eminente, procedendo ao imediato abandono do local. Garantir informações atualizadas sobre riscos e medidas de controle antes de cada acesso aos espaços confinados. Tá aí, pronto. Então, aqui comigo, o que acontece? A empresa tem que garantir duas coisas. Que, caso aconteça alguma coisa dentro do espaço confinado, que o abandono do local seja imediato. E garantir que as informações dos riscos existentes dos espaços confinados sejam renovados, sejam atualizados constantemente. Entendeu? Então, o que acontece? Mas como a empresa garante o interrompimento do abandono do espaço confinado? Simples. Política de segurança, treinamento e falando com as pessoas, né? Determinando os seus trabalhadores. Olha, aconteceu alguma coisa dentro do espaço confinado, saia imediatamente. Por quê? Porque talvez não vai ter segunda chance. Espaço confinado, trabalho em altura, pode ser que não exista segunda chance. Então, eu tenho que interromper. Beleza? Vamos lá. Dando continuidade, cabe ao empregador garantir que os trabalhadores possam interromper suas atividades e abandonar o local de trabalho sempre que suspeitar a existência de riscos grave e iminente para a sua segurança e saúde ou de terceiros. Tá aí, tá? Então, isso cabe ao empregador. Nada mais do que a gente já falou aqui agora. Tá? Os trabalhadores têm que interromper suas atividades e abandonar o local de trabalho. E os trabalhadores? Quais são as responsabilidades dos trabalhadores? Vamos lá ver. Colaborar com a empresa no cumprimento dessa NR, utilizar adequadamente os meios de equipamento fornecidos pela empresa, comunicar-se com o vigia e supervisor de entrada e as situações de risco para a sua segurança e saúde ou de terceiros, que sejam do seu conhecimento e cumprir os procedimentos e orientações recebidos no treinamento com relações aos espaços confinados. Beleza? Aqui comigo. Vamos lá. Entendeu? Então, cabe aos trabalhadores o quê? Colaborar com a empresa. Se a empresa falou que você só pode entrar dentro do espaço confinado depois do treinamento, o treinamento feito com a atualização, reciclagem, com a PET assinada, com o supervisor liberando a área, então, isso eu estou colaborando, né, do cumprimento dessa norma. Né? A empresa forneceu equipamento para vocês, treinou vocês com equipamento adequado, né? Fez tudo certinho. Cabe o quê? Eu, trabalhador? Simplesmente utilizá-lo de acordo conforme eu fui treinado, né? Eu, como trabalhador, né? Seja supervisor, vigia, estou fazendo trabalho dentro do espaço confinado, né? Caso aconteça alguma coisa, comunicar ao trabalhador do que ocorreu dentro do espaço confinado e cumprir com os procedimentos e orientações e os treinamentos dos espaços confinados. Beleza aqui? Vamos lá, dando continuidade então. Né? Trabalho em espaço confinado. É vedada a realização de qualquer trabalho em espaço confinado de forma individual ou isolada.
Beleza? Vamos lá aqui comigo. E existe uma grande dúvidas, até mesmo dentro da área de segurança do trabalho, muitas empresas e tudo mais, falando o seguinte: diante desse item 33.3.4.4 da norma, que é vedada a realização do trabalho de espaço confinado de forma isolada e individual, né, alguns técnicos, até mesmo engenheiros, de alguns engenheiros de segurança do trabalho, eles falam o seguinte, que dentro do espaço confinado, no mínimo tem que ter 2 trabalhadores, porque é proibido de forma isolada, tá? E eu entendo diferente disso, né? Porque imagine só, já tive 2, 3 figuras que eu passei para vocês, imagens aí, que eu só consigo entrar um trabalhador dentro do espaço confinado. E aí, como é que faz? Se só cabe um, como eu vou colocar 2? Entendeu? Essa forma, essa interpretação da norma que ela vem a falar assim, ó, de forma individual, isolada, tá? Que é proibido, é vedada a trabalho em espaço confinado de forma isolada e isolada e individual. Isso quer dizer o quê? Sem o vigia, tá? Sem o vigia. Então é proibido eu ter um trabalho dentro de espaço confinado sem um vigia, tá? Então eu tenho que ter um vigia. Eu tenho uma pessoa dentro de espaço confinado e eu tenho que ter um vigia. Eu tenho 20 pessoas dentro de espaços confinados e eu tenho que ter um vigia. Uma pergunta que sempre as pessoas me fazem: Chico, quantas pessoas podem trabalhar dentro de espaço confinado? Quem determina é o supervisor de entrada. Ele vai averiguar lá, pelo meu trabalho que eu tenho que fazer, meu trabalho que eu tenho que realizar no espaço confinado, quantas pessoas eu consigo colocar aí dentro? Ah, eu só consigo colocar 2, então serão 2. Eu consigo colocar 20, então serão 20. Eu consigo colocar 30, então serão 30. Mas é claro, quanto mais pessoas dentro do espaço confinado, mais difícil é a gestão e o controle dessas pessoas dentro do espaço confinado. Então tem que ter um bom senso, né, discernimento aí com relação a isso, né? Então, mas geralmente 3, 4, 5, 6 pessoas, não tem problema nenhum. Mas quantas pessoas são? Não existe uma norma que determina isso, tá bom? Beleza? Vamos lá, dando continuidade aqui. Bom, reconhecimento, avaliação e controle de risco. Então nós vamos entrar num outro tópico aí da norma, tá? Nós vimos aqui até agora, entendeu? Até agora nós vimos aqui, né, as definições. Nós vimos o que é monitoramento contínuo e periódico. Nós vimos aqui o que é mapeamento. Nós vimos aqui o que é os 3 equipamentos mais utilizados dentro do espaço confinados. Nós vimos aqui também o que é vigia, supervisor, trabalhador, tá? A gente viu algumas definições, nós vimos o que é definição do espaço confinado, tá? Agora a gente vai entrar no item do que? De reconhecimento, avaliação e controle dos riscos. Vamos lá, tá? Reconhecimento, avaliação e controle de risco, tá? Então estamos aí, tipo de riscos existentes no espaço confinado: risco físico, químicos, biológicos, de acidentes ou mecânicos e ergonômicos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Nós estamos aí com 5 riscos aí existentes dentro do espaço confinado, tá? Riscos químicos e biológicos. Vem caracterizar riscos atmosféricos. E aí então eu vou ter aí a derivação do químico e do biológico, vai caracterizar riscos atmosféricos. E esses riscos atmosféricos são o que mais matam, entendeu? É o mais perigoso. Lá na frente nós vamos ver certinho aí, tá? Então, próximo aqui, agentes físicos, que são esses? São as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores. São os riscos gerados pelos agentes que têm capacidade de modificar as características físicas do meio ambiente, tá? Quais são eles aí, agentes físicos? Ruído, vibrações mecânicas, temperaturas extremas, pressões atmosféricas anormais, radiações ionizantes, radiações não ionizantes e umidade. Vamos deixar a tela aqui, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre eles aqui. Então, primeiro, ruído. O que é o ruído, tá? Então, eu posso ter ruído dentro do meu espaço confinado? Posso,
né? Eu vou trabalhar dentro do meu espaço confinado com uma lixadeira. Vou ter ruído dentro do meu espaço confinado. Vibrações mecânicas. Posso ter vibrações mecânicas dentro do meu espaço confinado? Posso, com certeza, né? Vou trabalhar com uma britadeira, vou trabalhar com um martelete, daqueles de quebrar concreto, né? Eu vou trabalhar com uma britadeira dessas de tirar o reboco. O que é isso? Vibrações mecânicas. Temperaturas extremas? Sim, com certeza. Imagine você dentro de um tanque, num silo, né? No Mato Grosso, em Goiás, né? Mato Grosso do Sul, principalmente Mato Grosso, Goiás, Tocantins, em pleno dezembro, janeiro, né? Há um sol de 40, 45 graus e você dentro desse silo fazendo manutenção. O que eu vou ter aí? Temperaturas extremas, tá? E posso ter baixas também, é mais difícil, mas posso ter. Pressão atmosféricas anormais, aqui já é mais difícil, mas eu posso ter. Quando a gente faz tanque de... Quando a gente faz coluna, às vezes em rios, né, submersos e tudo mais, eu tenho que gerar uma pressão atmosférica para tirar a água, né? Quando eu vou fazer uma coluna de viaduto, de ponte, num brejo, às vezes eu faço lá o buraco para fazer a coluna, para a sustentação da ponte, e eu tenho que gerar uma pressão para tirar toda a água para colocar o concreto. E aí eu tenho uma pressão atmosférica anormal, e eu tenho um trabalhador lá dentro fazendo o trabalho e é espaço confinado. Radiações ionizantes e não ionizantes. Radiações ionizantes mais difícil. O que é radiação ionizante? São as radiações vindo de usinas nucleares, de raio-x, essas coisas, tá? Radiação não ionizante são as radiações que vêm de uma solda, aí eu vou ter bastante. Então eu posso ter corte de uma chapa, solda de uma chapa dentro do meu espaço confinado, que é muito comum isso, muito comum nas manutenções, tá? Então eu vou ter uma radiação não ionizante. E umidade, tenho bastante também dentro do meu espaço confinado. Vou fazer a limpeza de um silo, eu vou utilizar água, né? Às vezes eu vou utilizar água quente, né? Ou vapor. E aí o que eu vou ter? Pega o terceiro aí, ó, temperaturas extremas e umidade. Pronto, o bicho pegou. Se eu vou fazer trabalho dentro de espaço confinado, que eu tenho uma temperatura alta e mais umidade, eu não vou ter troca de calor do meu corpo, né? Eu não começo a transpirar. E aí eu entro num sistema que nós chamamos de intermação. Vamos olhar um pouco aqui para mim, para a gente sair um pouco da tela. Então o que acontece? Tá? Eu tenho alta temperatura, 38, 40, 45 graus. E eu tenho muita umidade, né? Lavando a parede de um silo, né? Estou lavando a parede de um silo, esse silo está num campo aberto, né? Eu tenho incidência do sol, que está chegando aí 45 graus, e estou jogando água na parede desse silo e estou lá dentro. Conclusão, o que vai acontecer? Né? Vai aumentar a temperatura e muita umidade. Eu não consigo transpirar, não que eu não consiga transpirar, eu não tenho troca de calor. Meu corpo começa a querer transpirar, por quê? Para diminuir a temperatura do meu corpo. Para isso, para diminuir a temperatura do meu corpo, eu começo a suar, por isso que a gente sua, para diminuir a temperatura do corpo. Como eu estou num lugar muito quente, muito úmido, eu não consigo fazer essa troca de calor. E aí eu posso entrar no sistema que nós chamamos de intermação, que é igual a insolação, né? A intermação, quando eu trabalho em um lugar fechado, eu não tenho essa troca de calor, eu começo a perder muito líquido, aí começa a me dar dor de cabeça, começa a me dar tontura, falta de ar e eu desmaio, tá? Então eu tenho que tomar cuidado com isso daí. Vamos voltar aqui. Então, os riscos físicos aí, tá? Quando eu tenho uma temperaturas extremas e muita umidade, eu posso ter problemas aí, tá? Agentes químicos. O que são os agentes químicos?
são agentes causadores em potenciais de doenças profissionais devido à sua ação química sobre organismos trabalhadores. Pode ser encontrados na forma sólida, líquida e gasosa, tá? Os agentes químicos, então, eu posso ter na forma sólida, líquida e gasosa. Como assim, Chico? Exemplo, ao mesmo tempo quase todos. Como assim? Exemplo, uma vela. A vela, ela é um produto químico, certo? Tem a parafina, que não sei o que, Ela foi construída através de produto químico, que tem um pavio no meio dela. Ela está sólida. Quando eu taco fogo nela, ela passa da parte sólida para a fase líquida, né? E ela vai consumindo. Chega uma hora para sumiu a vela. Só ficou um restinho lá no pires. Conclusão, ela saiu da fase sólida, da sólida para líquida, da líquida para gasosa. Aquele líquido, o calor fez ela evaporar e aí ela praticamente foi toda consumida. Isso é uma característica dos produtos químicos, né? Podem ser encontrados na forma sólida, líquida e gasosa ou, ao mesmo tempo, as três formas. Vamos lá, exemplos aí. Exemplos dos agentes químicos. Névoas, poeiras, gases, neblinas, fumos, vapores e substâncias compostas de produtos químicos em geral, tá? Então, esses são os exemplos dos agentes químicos. O que são névoas, né? Vamos ficar um pouquinho aqui nessa transparência. O que são névoas, né? Névoas, são partículas, gotículas de ar em suspensão no ar. Pequenas gotículas de líquidos, melhor dizendo, não de água, de líquidos em suspensão no ar, tá? Poeira, basicamente, o que é uma poeira? Eu tenho algo sólido que eu vou quebrando até chegar a micropartículas, do qual só o vento batendo levanta aquelas partículas pequenas e aí vira uma poeira, né? Então, exemplo, eu tenho aí uma pedra, quebra essa pedra, uma marreta, eu vou quebrando, chega uma hora que ela virou quase uma areia. Quando bate o vento, levanta essa areia que vai virar uma poeira. Gases. Eu tenho gases no ar. Então, exemplo, agora, nesse momento, eu estou respirando oxigênio, nitrogênio, argônio, criptônio, neônio, oxônio, são os gases do ar. Os gases estão no ambiente. Ou, através de misturas de produtos químicos, podem gerar gases. Eu misturo um produto e um outro produto, existe uma reação química, nessa reação química vai soltar gases. Neblinas. Como eu disse para vocês, é parecido com a névoa. São líquidos, partículas líquidas em suspensão no ar. Fumos. O que são fumos? Tá? Quando eu tenho duas partes sólidas, né? Eu vou emendar, juntar, exemplo, ferro, plástico, metal. Né? Quando eu faço a solda desse metal, ou quando eu faço corte de uma chapa de metal, aquela fumaça que a gente vê saindo, nós chamamos de fumos, tá? E vapores. Vapores é líquido que você aqueceu, né? Chegou no seu ponto de fulgor, que quem fazendo aí NR20 vai saber um pouco melhor disso. Chegou no seu ponto de fulgor e evaporou, e aí se foi, tá? E outras substâncias compostas de produtos químicos em geral. Então, esses são os agentes químicos. Depois, a gente vai falando um pouquinho melhor de todos eles aí, tá? Agentes biológicos, o que são isso? São micro-organismos causadores de doença, com os quais pode o trabalhador entrar em contato no exercício de suas atividades profissionais. Entre muitas doenças causadas por agentes biológicos, inclui-se a tuberculose, o tétano, a malária, a febre amarela, entre outros, tá? Então, o que é agentes biológicos? São micro-organismos causadores de doenças, tá? Exemplo, bactérias, parasitas, vírus, fungos, bacilos e protozoários, tá? Então, todos aí, onde que eu posso encontrar isso dentro do meu espaço confinado, tá? Então, o que acontece dentro do meu espaço confinado? O que eu tenho lá? Eu vou entrar dentro de uma cisterna, eu vou fazer limpeza de uma tubulação de água fluvial, né?
Então, quando eu comecei a fazer a limpeza, ó, eu esqueci de falar exemplo de químicos, né? Então, a partir do momento, entrei dentro de uma galeria de água fluvial, que é aquelas tubulações, né? Que quando chove, a água da chuva vai tudo para lá, né? Então, o que acontece? Ali vai sedimentando terra, tá? Essa terra, junto com essa terra, vai ali ficando ali, como se diz, o material orgânico. Vai ficando lá folha, galho, animais mortos, né? E outros componentes orgânicos ali. Com a decomposição dessa matéria orgânica, vai gerar dois gases. Lembra lá dos químicos que a gente acabou de ver? Quais gases na decomposição desse material? O metano e o gás sulfídrico. Pode gerar esses dois gases aí, tá? E além disso daí, pode gerar os agentes biológicos, bactéria, parasita, fungo, né? E aí a hora que eu vou fazer o trabalho de limpeza dessa galeria, eu vou estar exposto a esses riscos. Então eu, como supervisor de espaço confinado, tenho que estar ciente disso. Opa, peraí, eu tenho uma galeria fluvial aqui, no qual eu vou entrar para fazer a manutenção, fazer a limpeza. Então, quais os riscos principais que eu vou ter lá? Risco de acidentes, biológicos e químicos. Por que o químico? Né? Por que o biológico e o químico? Porque na hora de eu remover a terra para tirar, fazer a limpeza, pode ter aí bolsão de gás metano ou gás sulfídrico. Por quê? Porque lá ali tinha material orgânico, galho, folha, animal morto. Esse material orgânico ele se decompôs. Quando ele faz essa decomposição, gera o gás metano e o gás sulfídrico, né? Então, na decomposição desse material orgânico. Então, tem um bolsão ali. A hora que eu tirei, removi essa terra, liberou esse gás. E no meio dessa terra, na decomposição desse material orgânico, posso ter bactérias, vírus, fungos, parasitas, tá? Então, são os agentes biológicos. Qual é o próximo? Vamos aqui ver. Riscos de acidentes ou mecânicos são condições físicas que têm o potencial de causar estresse ou prejudicar o corpo humano, tá? Riscos de acidentes ou mecânicos. Exemplos: golpe com um elemento saliente, dimensão reduzida de entrada, queda de diferentes níveis por escorregões, EPI inadequado ou defeituoso, ambiente físico agressivo, animais peçonhentos, que a gente já falou isso, e energias perigosas. Então, riscos de acidentes e mecânicos, tá? Coloquei um jacaré aí, aqui para mim. Então, ó, coloquei um jacaré, como vocês estão vendo aí, tá? Só para dar uma distraída. Mas posso ter um jacaré dentro do meu espaço confinado? Posso, né? Posso ter, tá? Então, exemplos aí de agentes físicos aí, né? Com elemento saliente, dimensão reduzida de entrada, queda de diferentes níveis, tá? Vamos para o próximo aqui. Eu tenho aqui outros riscos dentro de riscos de acidentes, que também é muito perigoso. Dentro dos riscos de acidentes, podemos identificar as energias perigosas, que são... Quais são as energias perigosas que eu posso ter dentro do meu espaço confinado? Aqui eu trouxe 6 para vocês, mas podem ter mais. Energia mecânica, energia química, energia hidráulica, pneumática, elétrica e térmica. Vamos ver cada uma delas aí, tá? Dentro de riscos de acidentes. Energia perigosa, energia mecânica. O que é energia mecânica? Resultado do tipo da ação, reação da transformação de energia primária, que tem como exemplo o movimento das partes unidas com o objeto de realizar um trabalho. Então, vocês estão vendo esse motor, tá? Esse motor está ligado a uma energia elétrica, tá? Essa energia elétrica vai gerar uma energia mecânica. Então, na ponta desse motor, vocês estão vendo um pistão, certo? Quando eu ligo esse motor, tá? O que acontece? Esse pistão vai rodar. Rodando esse pistão, como diz um ditado, eu rodo o mundo, né? Eu transformo o mundo com esse pistão aí. Então, o que acontece?
quando eu ligo esse pistão, ele vai rodar. Essa rotação que está dando nesse pistão é uma energia mecânica. Se eu colocar a mão aí, com certeza, né, ele trabalhando, com certeza eu vou perder a mão, eu vou me machucar, tá? Energia hidráulica, né, que está dentro de energias perigosas em riscos de acidentes aí, tá? Pressão de óleos em máquinas injetoras, elevadores hidráulicos, fluidos sob pressão, tá? O que muito pode acontecer, tá? Como vocês podem ter vindo aí, estão vendo aí esse desenho dessa pá carrega dessa retro, deve ser uma retro, né, escavadeira, né? Essa tubulação aí preta que vocês estão vendo, né, é uma energia hidráulica. Então, pode acontecer de romper essa mangueira por falta de manutenção muito antiga, que já está toda aí ressecada, e aí atingir uma parte do trabalhador. Então, eu tenho aqui o que é aí? Energia hidráulica, né? Energia pneumática, tubulações de ar comprimido, compressores, ar de instrumentação, tá? Então, o que é energia pneumática? São tubulações, né, que eu passo o ar comprimido, tá? E aí também, se eu não tiver cuidado, na hora de fazer minha manutenção, pode ter dentro do meu espaço confinado, essa tubulação pode me atingir. Energia elétrica, dentro das energias perigosas, dentro das energias aí, dentro das energias de riscos de acidentes, né? O que acontece? A que mais gera acidente, energia elétrica, né? Então, contatos com partes quentes metálicas que acidentalmente possam estar com tensão, cabines primárias, rede de distribuição elétrica, energia estática. Então, nós vamos ver um pouco sobre energia estática. Essa energia estática também, né, vai ser caracterizada como energia elétrica. Energia térmica, máquinas com partes aquecidas, fornos, caldeiras, tubulações aquecidas, né? Então eu vou trabalhar dentro de um tanque, mesmo que esse tanque esteja em um lugar fechado. E do lado dele eu tenho uma caldeira. E do lado desse tanque eu tenho também, né, um despejo de algum produto químico que gera uma reação exotérmica, que é a reação quente. Ou eu tenho lá o despejo nessa tubulação ao lado do espaço confinado que eu vou fazer, eu tenho uma caldeira, uma outra caldeira que passa o calor para espaço confinado que eu estou trabalhando, né? Então, tem que tomar cuidado aí, né? Você, supervisor de espaço confinado, que tem que ver isso aí, tá? Agentes ergonômicos são os agentes causadores de doenças que se caracterizam por atitudes e hábitos profissionais prejudiciais à saúde, os quais podem refletir no esqueleto e no organismo do corpo, tá? Então, tá aí, né? Quais os exemplos dos agentes ergonômicos? Trabalho físico pesado, posturas incorretas e posições incômodas, ritmos excessivos, jornada prolongada, tá? Então, tá aí, né? Aqui comigo, então, o que acontece? Aí a gente viu praticamente quase todos os riscos existentes no meu espaço confinado, tá? O que eu gostaria que vocês fizessem? Nós vamos entrar daqui para frente, nós vamos entrar em riscos atmosféricos, tá? O que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Atividade de sala, aí, atividade de casa, tá? Então, hoje, a hora que vocês estiverem lá assistindo, não pode levar trabalho para casa, né? Eu esqueci que eu não estou em aula, né? Às vezes eu dou aula também para a segurança do trabalho e outros cursos aí. Então, o que eu quero que vocês façam como atividade, né, aí complementar, que se nós estivéssemos aí, né, presencial, nós iríamos fazer, faz parte do treinamento. Eu gostaria simples que você pegue um papel, né, uma folha em branco, né, e liste quais os espaços confinados que você sabe que tem na empresa. Não é para listar tudo, uns 5 mais ou menos, uns 6, tá? Eu quero que vocês listem aí. Pô, eu tenho espaço confinado, a caixa d'água,
Ah, eu tenho aquela tubulação. Eu tenho aquela tubulação, desculpa pessoal. Eu tenho aquela tubulação, né? Eu tenho aquela galeria lá que o pessoal faz a limpeza, com a galeria de água fluvial. Eu tenho, enfim, lista aí pelo menos 3. Pega aí esse material, né? E tenta imaginar, ou vai até no mesmo local, quais os riscos existentes, tá? Não precisa colocar as classes e subdividir, né? O que eu quero dizer? Então, assim, aqui eu tenho agente físico, ruído, umidade, temperaturas extremas. Aqui eu tenho riscos biológicos, parasitas, protozoa. Não quero isso, não precisa, tá? O que eu quero que vocês façam? Levantou lá, 3 espaços confinados. Coloquei lá, espaço confinado da portaria. Quais os riscos existentes aqui? Ruído, né? Animais peçonhentos, que mais? Que a gente viu aí, né? Queda de diferente nível, enfim, vou listando aí o quanto máximo a gente conseguir aí, né? A gente chegou ao nome que é trabalho pesado, posturas incorretas, tá? Feito isso daí, legal. Por quê? É fundamental isso, tá? Porque quando eu for fazer a PET, quando vocês forem preencher a PET, vocês já têm isso aí na cabeça. Porque só na aula presencial, quando eu estou presencial, falando, interagindo com vocês, vocês muitas vezes esquecem. Muitas vezes vocês esquecem. Imagine agora online, tá? Né? Então o que acontece? Eu gostaria que vocês fizessem isso daí, tá bom? Beleza?